verdade que existe o ponto para emagrecer? Olha só, gente, existem muitas abordagens de terapia natural e algumas abordagens, elas colocam como pontos específicos para situações específicas, né? Então coloca ponto para emagrecer, ponto para isso, ponto para aquilo. Na abordagem que eu utilizo de reflexologia neurofisiológica, eu prefiro olhar de um aspecto mais integral. O que quer dizer isso? Olha só, mesmo que a gente tenha um ponto ou alguns pontos que vão ser principais para este processo do emagrecimento, eu acredito assim que um único ponto, sabe, não vai fazer toda essa função. Ele pode ser considerado o que a gente chama como ponto álgico, ou ponto ápice, ou um ponto base de trabalho. Então a gente pode ter esse ponto ou pontos que servem como principais numa terapêutica ou num protocolo como o de emagrecimento, tá? Mas no caso da pergunta do emagrecimento, eu prefiro dizer que existem um conjunto de pontos. Eu não vou dizer que existe um único ponto. Por quê, gente? Porque o processo de emagrecimento ele é multifatorial. Ele envolve vários fatores. Então ele envolve, por exemplo, trabalhar aí uma retenção de líquido, né? Se às vezes aquele peso que tá ali na balança nem é um peso tão real, tem ali muita água retida. Então ele pode trabalhar um processo de queima de gordura, que é o principal, que é a ativação do metabolismo. Ele pode trabalhar um processo gastrointestinal mais adequado, que é para digerir mais as gorduras, quebrar aquelas gorduras e eliminar ali as toxinas, né? Então ele trabalha todo um processo gastrointestinal. Ele pode ter um funcionamento mais direcionado melhor do intestino, certo? E assim por diante. E também, gente, o processo de emagrecimento em terapia natural, ele não é milagroso. Eu sempre gosto de falar isso com os meus pacientes, né? Então não adianta eu falar com a pessoa assim, olha, eu vou ativar alguns pontos aqui no seu pé, que é para te ajudar no processo de emagrecimento, ok? Vou ativar o metabolismo, vamos melhorar o intestino, vamos melhorar o sono. Porque olha que interessante, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Se a pessoa dorme bem, isso contribui para a queima de caloria. Às vezes ela pode estar queimando caloria dormindo, mas a pessoa não dorme e acaba ganhando peso. Então, a gente tem que melhorar todo esse processo, mas combinado, gente, sempre com uma alimentação adequada e com atividade física. Ai, filhos, mas isso é tão repetitivo. Mas é a verdade, povo. É a verdade. Não adianta falar que a gente vai ficar só ativando pontos no pé e a pessoa comendo todos os tipos de gorduras e calorias e não tá perdendo peso e vira pra mim e fala, ai filhos, a reflexologia não tá adiantando, entendeu? Não adianta, assim como também uma atividade física. Ah, mas dependendo do problema de saúde que a pessoa tenha, ela não pode fazer uma atividade física intensa, ok, mas ela vai, juntamente com a recomendação do profissional, fazer a atividade física adequada às circunstâncias dela. Mas, se ela tá ingerindo mais caloria do que ela tá movimentando, gente, o ganho de peso é certo para qualquer um. Por isso que muita gente ganhou peso nesse processo de pandemia agora. Por quê? Porque às vezes só de não estar andando, às vezes a pessoa anda para ir na padaria, no trabalho, no supermercado, só dela diminuir o movimento, ela já contribui para o ganho de peso. Por quê? Porque o metabolismo fica mais lento. Só dela caminhar menos, você sabia que o intestino já compromete o funcionamento também. Então, existe, filhos, pontos? Responde a pergunta. Existe, gente, existe. Então, o que a gente pode trabalhar no pé? Então, a gente pode concentrar, por exemplo, em trabalhar bastante fígado, né, que é para ajudar com toda a queima de gordura, de processo calórico, toda a área gastrointestinal, sabe? Trabalhar bem fígado, vesícula, intestino grosso, sabe? Trabalhar muito bem isso, estômago, que é para trabalhar todo esse controle aí e ativação do metabolismo. Se a pessoa não dorme bem, trabalhar sono, que é para ela dormir bem e ajudar nesse processo. Inchaço, ajudar a drenar esse inchaço, né? Essa retenção de líquido, de edemas, tudo isso vai contribuir.